Bom dia para mais uma live de hoje. Tudo bom com vocês? Hoje, continuando a nossa leitura do livro e terapeutizando, né? Cada capítulo do livro Respire, Conte até 10, de Aguinaldo Paviani. Bom dia a todos, enquanto todo mundo entra, esperando a Andresa. A Andresa tá aí, deixa eu. Bastante interessante. O tema fala: não tenho sorte na vida. Será que não tem mesmo? Oi, Oi, Andresa, bom bom dia. dia. Tudo bem, Tudo bem? graças a Deus, tudo tranquilo. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Animada com o tema do Sim, capítulo. Não eu tenho acho que ele sorte é na muito vida. oportuno, né? Porque, será que eu já posso falar um pouquinho? Pode, pode. Deixa eu dar boas-vindas aí para Bom, Elisete. seja Boas-vindas, bem-vinda, Elisete. Elisete. Fica aqui com a gente. A gente costuma dizer Bem-vinda. que eu não tenho sorte, né? Porque a gente está olhando só um lado, talvez, né? Vamos ver o que que o autor vai nos ajudar a olhar para essa situação de sorte. O que que será que é a falta de sorte, né, na nossa vida? Será que eu não tenho? Será que eu não estou buscando? E por que que eu não estou buscando, né? Se isso é uma verdade. Esse tema, eu não vou ficar dando spoiler, mas é como que às vezes nós somos, poderia dizer, um pouco ingratos por achar que não temos sorte? Será que falta reconhecimento para saber se temos ou não sorte? Será que estamos olhando muito a vida do outro para achar que não temos É, sorte? Então é um tema vasto, né? A gente pode ir por diversas sim, vertentes. Mas vamos ver o que, que o autor traz para nós, sim. né? Deixa eu só ajustar o meu fone. Tá. Eu acho que eu Pode, vou pode começar a sim. ler, tá? Lari, bem-vinda. Charles, bem-vindos. Espero que gostem do tema de hoje. Se você acha que não tem sorte, fica aqui com a gente. E se acha que tem sorte, também fica, né? Porque a gente sempre aprende, né? Com várias coisas. Mas vamos lá. O livro começa assim: o encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte, segundo Anthony Robbins. Ainda que fôssemos surdos e mudos como uma pedra, a nossa própria passividade seria uma forma de ação. Jean-Paul Sartre. Aí o autor fala assim: não tenho sorte na vida. Sinceramente, acredito que necessitamos de rever essa opinião. Pensemos juntos sobre o assunto. Será que não temos sorte ou não sabemos aproveitar as oportunidades? Será que não temos sorte ou não temos qualificação para aquilo que desejamos? Será que não temos sorte ou estamos demasiadamente acomodados na poltrona da preguiça, esperando que as coisas caem do céu? Na expansão, na expressão não tenho sorte, merece no mínimo uma análise mais honesta. É bem verdade que algumas pessoas têm mais ou maiores problemas do que outras. Contudo, em muitas circunstâncias e por N motivos, atraímos a chamada má sorte. Refletimos. Há pessoas que dizem não ter sorte e por isso têm dificuldade para arranjar emprego. Vamos falar um pouquinho do anterior antes que eu Sim. continue, Andresa? Né? O autor fala, né? Será que não temos sorte ou sabemos aproveitar as oportunidades? Hoje de manhã eu estava escutando um áudio bem interessante daquela TED, sabe, que tem no,
alguns canais no YouTube fala muito das reuniões de TED, né, que vem para o autoconhecimento. E eu estava assistindo uma hoje de manhã que o cara falava assim, que ele precisava, que nós, seres humanos, precisávamos de mais de 10 mil horas para se tornar um expert no assunto. E a gente já com uma idade avançada, como é que a gente vai se dedicar a 10 mil horas? Né? É uma vida para a gente estudar, praticar, interiorizar tudo aquilo que a gente aprende. Mas ele não satisfeito, o sonho dele era tocar guitarra havaiana. E daí ele ficou sabendo que para você fazer algo na vida diferente, você precisa apenas de 20 horas de prática. E às vezes a gente se cobra tanto em saber tanto, estudar tanto, para ter oportunidade de alguma coisa. E a gente acaba perdendo as oportunidades, né? Ok você buscar uma perfeição, mas será que existe essa perfeição? Será que você não está só adiando a sua sorte de fazer algo diferente? Eu vou falar um pouquinho, né, que eu queria trazer até um nomezinho, assim, para a gente trabalhar aqui. O cabeça dura, né? A gente tem uma mania de ficar batendo na mesma tecla. Vamos dizer aqui que eu só consigo enxergar um pontinho preto no meio de uma folha de sulfite. Eu não consigo enxergar o todo. Então, quando eu estou olhando só esse meu problema, porque eu não tenho sorte, porque eu, né, estou nesse momento, nesse lugar, eu não consigo ver as outras possibilidades que eu tenho no meu entorno. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas olhando assim para os casos que a gente tem analisado, né, no setting terapêutico, existe uma energia que assim, eu não mereço. Então, quando eu acredito internamente que eu não mereço alcançar algumas coisas, não conscientemente, mas existe uma informação dentro de nós, muitas vezes que traz essa informação de que eu não mereço. Então, se eu não mereço, por que eu me esforço para fazer alguma coisa? E ali é um padrão inconsciente que eu estou trazendo. Isso é uma hipótese. Uma outra hipótese é eu ficar acomodada no meu vitimismo. Eu não tenho sorte, porque o emprego não chegou, porque não é às vezes do jeito que eu quero. E aí eu não bato no peito e falo, não quero isso, eu quero mais. E aí vem a questão do merecimento. Então, como eu não entendo esse mecanismo interno que está dentro de mim, eu fico rejeitando todas as possibilidades e oportunidades que chegam até mim. Muitas vezes eu nem percebo, eu nem vejo. Porque eu não consigo olhar. E aí é muito mais fácil eu falar que eu não tenho sorte do que eu olhar para aquilo e falar eu não quero, ou eu não gosto, ou eu não consigo. O que quer que seja que eu preciso olhar e falar internamente para o meu ser naquele momento. Então, existe, né, como ele colocou aqui, será que eu não tenho sorte ou não tenho a qualificação para aquilo que desejamos? Qualificação tem que correr atrás, que entrou naquilo que você falou. Eu preciso estudar, né? Não existe, o trabalho não vai vir bater na minha porta. Mas eu preciso estar preparada para quando acontecer a conexão do que eu quero. Porque eu vou fazendo as projeções. Eu vou estudando, eu vou me preparando. Sim. Vai acontecer algo em algum momento. Mas eu não preciso esperar esse algo acontecer parada. Né? Procrastinando no meu tempo, né? E tem gente... e tem muita gente que se acomoda, né? Como ele bem fala aqui, na poltrona da preguiça. Então, quantas pessoas, eu trabalho muito durante a semana, então sábado e domingo eu quero ficar só na frente da televisão, dormindo, assistindo um filme, assistindo uma série. Mas a vida tá ruim, a vida não tá legal. Eu tô ocupando a vida de que eu não tenho sorte, mas o que eu tô fazendo de diferente? Será que mesmo
se sacrificando para fazer um estudo, fazer um aprimoramento no final de semana, não vai te reverter nessa sorte? Sair do azar e ir para a sorte? Então, eu acho que as pessoas se acomodam demais. E eu acho que você deu um exemplo bem bacana, né? O que você vê nessa folha? Só um ponto. E tem tantas possibilidades, né? Dentro dessa folha, que é o tal do cocô quentinho. Eu tô no cocô quentinho porque aqui tá confortável. Eu não tô satisfeita com a vida, mas tá gostoso aqui onde eu tô, né? E a gente precisa olhar novas possibilidades e sair do comodismo, né? Sair dessa resistência que a gente encontra para o merecimento, né? Como você mesmo E citou, aí até né? entender um pouquinho porque eu me sinto incapaz muitas vezes, né? Não é nem questão de sorte, é questão realmente de eu não me sentir capaz de alcançar algo ou de conseguir algo, como por exemplo, eu quero sair da casa dos meus pais, mas eu não consigo fazer esse movimento, né? E esse é o ponto preto na folha de sulfite. Só que aí todo o entorno começa a ficar preto, porque eu só trago como dificuldade a minha vida. Eu não consigo sair da casa do meu pai, mas eu também não consigo lidar com aquele chefe. Aí eu não consigo lidar com o meu irmão, aí eu não consigo lidar com as pessoas, com meus amigos, e tá tudo muito ruim. Mas será que tá tudo muito ruim? Ou a perspectiva deveria trocar o olhar, né? De não olhar para o fora, para os outros, e começar a olhar o que está dentro dessa pessoa, que ela está se sentindo incapaz, aonde que está o começo de tudo isso. É isso mesmo. Tem muita coisa que eu quero falar, mas vamos seguir, a gente vai se encaixando. Aí, continuando, reflitamos. Há pessoas que dizem não ter sorte e por isso têm dificuldade para arranjar emprego. No entanto, uma vez empregadas, após um período aprontam alguma coisa para serem despedidas. E com isso, receberem seguro-desemprego. Olha, vou dizer que eu já tive equipes que era bem isso, né? Arrumar emprego, ficar um tempo para depois receber o seguro-desemprego. É um comodismo, uma falta de perspectiva de crescimento gigante que falta nas pessoas, né? Aí eu acho que não é nem tanto sorte ou azar, mas sim comodismo. E daí depois falo, eu não tenho sorte na vida. Por quê? Porque eu estou acomodada. É fácil receber o seguro-desemprego. É fácil sair pelo INSS, sendo que eu tenho condições de trabalhar, mas eu vou estar ganhando uma grana, né? Mesmo que seja pouquinho, mas eu vou estar ganhando. Então, até onde vai essa falta de azar ou sorte na vida, falta de sorte ou azar na vida quando você se acomoda, né? Então, eu estou numa relação onde eu não estou feliz, onde eu não consigo me dar bem, mas eu preciso deixar meus filhos crescerem para sair, para pensar numa separação. Para proteger os filhos, e o quanto você está se prejudicando? Será que realmente tá protegendo os filhos? Então a gente se acomoda demais em certas situações, seja no ambiente familiar, no trabalho, na tua profissão, né? A gente se acomoda com medo de ir para o desconhecido. Então, a sorte, será que está relacionada ao medo? Medo da mudança? Ou azar? E ali, assim, nesse exemplo que você trouxe, não é nem necessariamente se separar, né? É se separar no sentido de olhar para você, se encontrar. E aí, onde que está esse medo de olhar para você e se encontrar? Será que é o medo eu vou ter que assumir uma responsabilidade agora com o que eu estou encontrando? Então, a gente
fica fugindo, né? E, assim, fugindo de nós mesmos, porque existe muita coisa inconsciente que a gente trabalha na terapia, mas a questão que ele trouxe aqui, será que realmente eu não tenho sorte? Ou eu estou entregando a minha sorte, a minha vida, os meus desejos na mão de outra pessoa? Ao invés de eu tomar conta da minha vida, das minhas coisas, do que eu quero. A gente vai encontrando, né, nos casos de dependência emocional, quando está muito, muito forte, a pessoa, quando está sozinha, ela começa a dar conta do quanto que ela não consegue nem trazer o que ela gosta, o que ela quer. Porque a pessoa que vivencia a dependência emocional, ela está muito focada no que o outro gosta, no que o outro quer, está entregando sempre tudo que ela tem de melhor, está entregando para o outro, ao invés de fazer esse movimento para si. Não está errado fazer para o outro, mas eu preciso fazer para mim e eu preciso ficar bem com isso, para depois eu dar o meu melhor para o outro. Então, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei aonde eu quero chegar, mesmo estando com uma pessoa ou não. Então, eu assumi que, de repente, né, assumi que eu não consigo porque eu preciso me qualificar e eu não quero me qualificar, então assuma. Eu não quero, eu quero ficar aqui do jeito que eu tô. Mas isso tem que fazer bem para a pessoa. E parar de ficar jogando uma culpa na sorte, no azar, no eu não consigo, né? A gente precisa trazer as perguntas corretas para nós mesmos, né? Para a gente sair dessa ilusão de zona de Sim. conforto, né? Ah, porque é sempre assim, porque eu vivo assim, porque minha vida tá assado. Mas qual a pergunta que eu posso fazer para poder sair? Não é só o ponto na folha, né? No meio de uma folha. Não é, a gente tem que abrir o horizonte e olhar para dentro de Sim. nós, né? E ver as outras possibilidades. E às vezes é assumir as nossas falhas, assumir as nossas crenças, mas sair principalmente do vitimismo, do julgamento, que é sempre o outro. Mas quem se coloca na situação que se encontra somos nós. Então não é a culpa do outro, né? É a nossa culpa. Taca. Vamos, continuando. Naturalmente, nem pensam em procurar outro emprego no período em que estão sendo beneficiados pelo seguro-desemprego, afinal. Pensam para quê? Né? Dando continuidade. Se eu me emprego para, depois de um tempo, sair, pedir o seguro-desemprego, durante o seguro-desemprego eu estou procurando emprego? Ou eu quero, né? Estou acomodado porque eu estou recebendo. Quando terminar de receber, aí a gente procura, né? Mas vamos lá. Há pessoas que dizem não ter sorte no amor. Entretanto, quase sempre estão à caça de presas. Ou seja, no geral, buscam relacionamentos para satisfazerem o libido. Obviamente, agindo assim, acabam se tornando imãs, atraindo pessoas tão vazias quanto elas. Vamos ler mais esses dois e depois a gente comenta? Há pessoas que dizem não ter sorte, por isso têm a impressão de que suas vidas estão amarradas. Porém, tais pessoas, em geral, não participam efetivamente de um grupo religioso, raramente praticam caridade, só fazem uma prece quando a coisa está feia. Há pessoas que dizem não terem sorte com dinheiro e por isso estão sempre devendo. Contudo, muitas vezes, tais pessoas são perdulárias em relação ao dinheiro, gastam mais do que ganham, vivem fora da realidade, ostentando um padrão de vida que não condiz com suas possibilidades financeiras. Vamos falar um pouquinho? Vamos lá. Então, nós vamos percebendo aqui que ele vai trazendo, né, com relação aqui ao relacionamento, né? Eu gosto muito de falar
que nós somos como imãs humanos, né? A gente vai estar sempre atraindo mais do mesmo. Então, se eu sou uma pessoa que busca relacionamentos vazios, aquele vazio já está em mim, né? E qual é o propósito de um relacionamento para mim? Então, se eu trago isso verdadeiramente para o meu ser, né? Ao invés de eu ficar falando que eu não tenho sorte com um relacionamento, é trazer que realmente eu não tenho sorte ou eu não quero. Será que eu realmente quero ou eu estou com medo de assumir um compromisso? Né? Então, olhar essa perspectiva de sorte ou azar, porque se eu ficar esperando ter um relacionamento saudável para dizer que eu tenho sorte, mas o que, que eu estou atraindo? O que, que eu estou buscando? Eu preciso entender isso, ter muito claro para que eu atraia aquilo que eu realmente quero. Né? Ah, estar amarrado, né? Por que, que eu preciso estar amarrado para uma profissão, para alguma coisa? Aqui eu falaria muito, Rê, das feridas emocionais, né? Muito Sim. do autoabandono, da autorrejeição. Eu vou falar, até trazer um assunto que eu acho que cabe aqui nesse momento, de trazer exemplos, né? Que eu gosto muito de falar através de exemplos. Será que eu não consigo conviver num grupo ou eu não consigo conviver porque eu não me sinto suficiente para estar naquele lugar? Né? Ontem eu ouvi uma discussão, ontem num lugar onde eu estava, e a discussão era muito assim, olha, eu não gosto que fale isso para mim, porque eu não me sinto bem quando fala isso para mim. E aí a gente vai levando para um lugar assim, será que essa pessoa, por que que ela não se sente bem? Por que que isso magoa essa pessoa? Por que que ela não consegue ouvir, de repente, uma verdade? Então, são feridas, são dores emocionais que a gente acaba trazendo e vai trazendo como atração. Eu atraio pessoas que me rejeitam. Eu atraio pessoas que me abandonam, porque aquilo já está em mim. E aí, nesse sentido, não é questão de sorte ou azar, é questão de eu parar, mais uma vez, olhar para mim, o que é que eu quero, por que que eu não consigo, será que eu não consigo porque eu não quero ou eu não consigo porque existe algo além do que eu não consigo entender e enxergar em mim? Né? Então, é realmente parar e se priorizar. Eu não consigo ver, eu não consigo entender. Então, eu preciso de ajuda de um terapeuta para me ajudar a olhar e a entender o porquê que eu não estou conseguindo. Ou eu vou para o meu vitimismo e falo, eu não tenho sorte mesmo. Todo lugar que eu vou parece que não dá certo. Acho que você trouxe bem legal as feridas, Andresa. Eu acho assim, quando você busca o autoconhecimento, você vai entender por que que você está atraindo aquilo para a tua vida. Nós que somos terapeutas energéticas, né, a gente fala que a gente atrai aquilo que está em nós. É difícil escutar isso, né? Mas como que eu tô atraindo alguém que me faz sofrer? Porque às vezes falta você se amar, você se auto-amar, você se auto-respeitar. Então, a vida nos coloca em certas situações justamente para a gente parar e analisar. Por que que eu estou atraindo? Porque tem algo dentro de mim que está atraindo aquilo. Então, o autoconhecimento, a terapia, e às vezes a gente precisa de um profissional qualificado para te ajudar a você enxergar o que você está vibrando, que é a falta de reconhecimento que você pode, porque nas feridas emocionais a gente está falando de feridas que aconteceram normalmente com os nossos pais, né? Que não é que os nossos pais são os culpados, mas é a vida que eu vim para viver e sentir aquela rejeição, sentir aquele abandono, sentir aquela humilhação, faz-nos compreender que eu não posso me rejeitar, eu não posso me abandonar, eu não posso me humilhar.
Enquanto eu estou nesse circuito, eu estou atraindo pessoas onde eu vou continuar sentindo essas feridas. Então, dizer que a vida, eu não tenho sorte na vida, quando você fala isso, está na hora de você olhar e falar, epa, deixa eu me conhecer um pouquinho, né? Deixa eu olhar aqui, o que eu estou atraindo para a minha vida? É um mau relacionamento? É achando que eu não tenho sorte, que fizeram alguma amarração para mim? Alguma magia negra? Uhum. Ou é o dinheiro? Ah, o dinheiro, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não para em mim. Por quê? Qual é a necessidade que eu tenho em gastar tanto para ser reconhecida, para sentir a sensação de merecimento, para sentir talvez mostrar que na minha infância eu não tinha nada e agora eu tenho? Então, tem tanta coisa obscura que às vezes na terapia, no autoconhecimento, a gente vai descobrindo aos pouquinhos, que é tão interessante quando a gente se abre, né, Andresa, para esse mundo, para se conhecer mesmo. Porque a gente percebe o tanto que a gente às vezes está amarrado em alguma coisa, amarrada no bom sentido, né, de julgamento, de vitimismo, quando na verdade é a gente que está vibrando. Então a gente precisa virar essa chave, Até né? eu, numa conversa informal ontem com uma pessoa muito querida, ele trouxe essa questão de falar, parece que eu tenho uma necessidade de ser visto. Aí eu falei, mas aí a gente não consegue sair da terapeuta, né? Nessa hora você fala que eu preciso falar isso para essa pessoa, mas você quer ser visto por quem? É por uma pessoa ou é por todo mundo? Não, por todo mundo. Parece que eu tenho uma necessidade de todo mundo tem que me ver. Isso está lá na infância. É uma questão que está lá na infância. Eu preciso que as pessoas me enxerguem. E aí eu só fiz essa pergunta, mas o que vai acontecer se ninguém te enxergar? O que de pior pode acontecer? Aí ele falou, nossa, agora você me trouxe a clareza que eu precisava, porque não vai acontecer nada. É uma sensação que é dele, não é uma sensação que está no mundo. Porque no fundo, não tem ninguém prestando atenção nele. Só que ele tem uma necessidade de se mostrar no excesso. E aí a gente vai para a terapia para poder olhar para isso. Então você vê que eu não tenho sorte porque ninguém me vê. Vou trazer para o tema hoje. Parece que ninguém me enxerga, parece que ninguém me vê. E eu faço um esforço tremendo para que as pessoas me enxerguem, mas ninguém me vê. E por quê? Qual é essa necessidade? Essa necessidade está para uma pessoa, está para todo mundo? O que está acontecendo dentro dessa pessoa que essa necessidade vem? E quando não acontece, eu vou lá para a caixinha da sorte, do azar. Porque se as pessoas estão me vendo e está fluindo, eu tenho sorte. Se as pessoas não estão me vendo, eu tenho azar. Então, onde que eu tendo sorte, eu tendo azar, a questão está em mim. Independente de onde eu estou, da polaridade que eu estou, do bom ou do ruim. Né? Porque quando a gente traz sorte ou azar, nós estamos colocando em caixinhas, né, de bom e ruim. Então, só que sendo uma coisa, sendo outra, eu continuo sendo a mesma pessoa. Com as mesmas dores, com as mesmas confusões. E aí, falando em azar, né? Parece que eu estou numa maré de azar. Vamos olhar para dentro. Como que você está dentro de você? Como que está essa bagunça interna? É uma bagunça? Está organizado? Tem cobrança? Tem culpa? O que está acontecendo dentro de você? Que fora você está atraindo coisas que você está chamando de azar. Certo? É muita bagunça interna. Enquanto a gente não fizer por nós, né, sem esperar do outro, que seja o reconhecimento, que seja o merecimento, que seja o elogio, ou qualquer coisa, a gente tem que fazer aquilo de coração, com um objetivo para nós, não para o outro, né? Ah, se eu conquistar, eu vou ter o reconhecimento das pessoas. Será? E aonde Pra que está quê? essa Pra que eu quero me necessidade, né? mostrar? E aí chega lá, eu Eu acho fico que 4 anos, 5 anos fazendo uma faculdade para chegar lá, pegar meu canudo. Tá, mas era para quem esse canudo? Para quem
vai mostrar isso, essa formação, né? Se for um caso de amor, né? Porque tem muitas que vão por amor na profissão mesmo. Eu quero chegar lá por mim. Eu preciso fazer isso por mim. Mas às vezes tem aqueles que fazem porque o pai está pedindo, porque a sociedade manda, porque você tem que fazer, você tem que concluir. Se você não fizer, você não é ninguém. E aí a gente pega esse canudo e fica com aquele vazio, tipo assim, acabou, e agora? O que eu faço? Agora, o que que eu faço? Já esfreguei na cara dos pais e agora o que que eu faço? Porque eu não quero seguir essa profissão, né? Então é olhar com muito carinho, né? O que que nós estamos fazendo diante da vida. E não o que a vida, né? Semana passada a gente leu a parte do capítulo, para vocês que estão aqui nos assistindo, falava, e a vida passa, né? Como que você está passando por essa vida? Satisfazendo a vontade dos outros, esperando que os outros te enxerguem, que te valorizem, que te reconheçam, ou você está fazendo por você? Né? Porque o amor próprio não precisa ser egoísta, né? Mas a gente precisa primeiro se amar para poder continuar amando o próximo, né? Não é porque o pai pediu para você fazer um curso de direito, você odeia estudar, você não gosta de direito, mas você vai lá, faz, esfrega o canudo e vai vender pizza, vai construir um restaurante. O que que valeu, né? Esses 5, 6 anos de faculdade. Então olhar o que que meu coração, qual é a minha essência que eu quero fazer e não esperar do outro algo, né? Porque senão isso nunca vai acontecer. Vamos lá, seguindo. Há patrões que dizem não ter sorte com os empregados e por isso estão sempre tendo problema com a justiça do trabalho. Não obstante, enquanto patrões exploram os funcionários, não pagam valor justo pela hora extra, quando algum funcionário em algum problema em sua vida particular, não se preocupam. É bem isso, né? Como que as empresas estão se exercendo as suas funções, né, a sua missão, seus valores, né, que construíram perante aos seus funcionários. Porque o funcionário que teve o reconhecimento, que trabalhou direitinho, que a empresa pagou direitinho, não vai colocar na justiça. Não tem por que colocar. Óbvio, tem alguns que agem com má fé, né? Que querem tirar o sangue dos patrões. Mas a gente falando aqui no normal, por quantas empresas eu passei e que eu não coloquei na justiça. Sim. E até mesmo os empregados, né? Que a gente acabou de falar sobre o seguro-desemprego, né? Se eu preciso eu arrumo um emprego por um período para depois eu ficar um período maior recebendo seguro-desemprego, eu faço disso a minha profissão. Só que eu não percebo que eu estou perdendo um precioso tempo da minha vida, me abastecendo do governo. E aí eu faço disso a minha profissão. Até quando isso vai satisfazer? Só mostra quem eu sou, né? Eu lembro, tem um caso, né? Não vou citar nomes. O patrão, dentro de casa, pagou para a empregada, sei lá, 4, 5 anos. Ajudou a construir a casa, dava cesta básica, ajudava a família e tudo mais. Só que não tinha carteira assinada. Um belo dia, a empregada pede demissão e faz o quê? Processa o seu empregador. E daí você fica pensando, né? Aonde que está essa má sorte? Eu ajudei tanto essa empregada doméstica, fiz tudo por ela e ela me colocou na justiça. Isso eu chamo de má fé, porque ela também não queria, isso é um caso real, ela não queria a carteira dela assinada como empregada doméstica. Aí ela coloca na justiça. Então, a gente precisa entender até onde vai
os meus direitos, os meus deveres e até onde vai os direitos e os deveres do outro. Então a gente precisa, hoje em dia, pensar direito, né? O que que estamos fazendo, o que que é correto, né? Para que a gente não tenha o azar ou a sorte de um dos lados, né? O que que eu quero vibrar, né? O que que eu quero atrair para mim? Se eu quero boa sorte, né? Se eu quero que as coisas deem certo, então eu preciso fazer também a minha parte, para que eu atraia mais do que eu vibro em mim, né? Falando como você trouxe, do energético, né? Então eu acho que explica muito bem essa parte energética quando a gente coloca dessa forma, né? Agora, se eu só corrompo, se eu sou uma pessoa que estou sempre passando a mão no sentido de ninguém está vendo, né? O que que você faz quando ninguém está te olhando? É isso que você vibra no campo energético, do mundo das realizações. Não é? É isso mesmo. Bacana. Vamos lá, seguindo. Claro que meu desejo não é julgar ninguém. E essas considerações devem servir apenas para nós, eu e você, repensarmos a nossa vida. Seguindo este ponto de vista, lembremos 3 verdades importantes em matéria de sorte e azar. 1. Em geral, a sorte anda de mãos dadas com o trabalho árduo. 2. Muitas vezes, achar-se um azarado é tão simplesmente fruto de uma incompreensão dos acontecimentos da vida, ou ainda o resultado de atitudes infelizes e equivocadas. 3. Deus não é um jogador de dados, distribuindo aleatoriamente sorte ou azar para seus filhos. Deus é justo e tudo que experimentamos na vida que não seja fruto de nossa invigilância ou de nossa inércia, é experiência para que possamos crescer espiritualmente. Para encerrarmos o capítulo, reflitamos, com base numa frase de Russell, indagando-nos se não nos encaixamos em algumas dessas situações. Uma parte dos homens age sem pensar e a outra pensa sem agir. Onde que está a sorte e azar? Ambos os lados, né? Tudo está em nós, né? Tudo está é parte de nós, da nossa ação ou da nossa inércia. O que a gente não pode é colocar uma culpa, uma responsabilidade de ser azar se eu não estou fazendo nada. Ou até mesmo se eu estou fazendo aquilo que eu não preciso. Então, quando ele coloca aqui, né? Aqueles que agem sem pensar. Então, eu preciso pensar, porque tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Em algum momento da vida, isso retorna. E o outro pensa sem agir. Eu só fico no meu mundo de ilusão, que eu tenho que fazer, mas eu não faço nada para atrair aquilo que eu quero. Então, essa frase aqui, ele termina perfeitamente, trazendo muito o que a gente está falando até aqui, sorte ou azar. Se eu não estou conseguindo fazer, por que eu não estou conseguindo fazer? Se eu penso que aquilo é uma coisa que para minha integridade não está ferindo os meus valores, então por que eu não consigo agir? Né? O que me impede de fazer acontecer aquilo que eu quero? Né? A gente, não sei você, né, Rê, mas às vezes a gente precisa de um chacoalhão tão grande da vida para que a gente se coloque, se posicione como ser humano, como pessoa. Eu não quero mais isso para mim, ou eu quero mudar a minha vida. Então, a gente precisa trazer uma decisão para que você tome conta da sua vida, tome conta das suas, do que você planta, do que você colhe. Decida querer diferente, decida a partir de agora olhar para a sua vida e tá, ok, se hoje eu estou num momento que não está bom, o que eu preciso fazer para que fique bom? O que eu posso plantar hoje para que depois fique bom? Então, não adianta só ficar jogando, como ele colocou aqui, eu ficar pensando e eu não agir. Então, eu tenho que entender por que eu não consigo agir.
É o entrar em movimento, né? É aquilo que até ele falou. O que que adianta eu falar que eu não tenho sorte na vida e ficar na frente da televisão? Só sair com os amigos e não plantar aquilo que você quer colher, né? Então, é essa ação, lembra, gente? A gente está sempre muito acomodado com a vida. Eu não tenho sorte, eu tenho azar, porque as coisas não acontecem, eu não sei o que que eu faço, mas será que realmente você faz? Será que realmente você vai entrar em movimento, em buscar contatos e sair dessa, digamos, esperando que o outro te reconheça? Ah, não, eu vou ficar aqui assistindo minha série, quem sabe alguém se lembre de mim para me dar meu emprego, ou quem sabe aparece o príncipe encantado e assim por diante. O que que eu estou fazendo da minha vida? A gente, eu e a Andresa, a gente se renovou depois dos 40 anos, uma nova profissão, mas a gente teve que entrar em ação, porque a gente não queria mais aquilo, a mesmice de sempre, o velho. Então, peraí, deixa eu ver o que que eu posso resgatar da minha vida. Hoje eu falo que eu sou feliz da minha profissão, feliz da minha vida, porque eu estou me reconhecendo e entrando em ação sem esperar nada do outro, porque tá tudo em mim. Exato. E é aquilo que a gente falou, né, Rê? Tudo que aquilo que eu planto, eu inevitavelmente eu vou colher. Se hoje o que eu estou colhendo não está sendo bom para mim, então eu preciso começar a plantar sementes novas na minha vida. E você falou, né? Nós, depois Sim. dos 40 a gente se renovou. Exatamente. Quando eu estava próxima ali dos 40, eu não estava nada satisfeita com a minha vida. E seria muito cômodo eu virar e falar, eu não tenho sorte na vida. Mas até ali, o que que eu havia feito para ter sorte na minha vida? O que que eu havia feito para que a minha vida fosse boa, efetivamente com o que eu queria? Ou simplesmente parar e olhar, ok, até aqui, tudo isso me serviu, tudo isso foi bom, mas agora eu preciso fazer um movimento de mudança. Agora eu preciso sair dessa zona de que estava em conforto e agora começou a ser desconforto. Será que é só azar ou será que é o movimento natural da vida para que eu siga com um caminho diferente? E que eu consiga colher plantar novas sementes e colher novos frutos. Isso não quer dizer que é fácil ou difícil. Só quer dizer que aquilo que eu quero, eu preciso ter muito consciente na minha cabeça do que eu quero, aonde eu quero chegar. Vai ser fácil ou não vai ser E fácil? nunca é Não sei, tarde. eu preciso caminhar, eu preciso me movimentar. Eu ficar sentada esperando não vai fazer acontecer. E nunca é tarde para recomeçar, né, Andresa? Eu acho que não tem idade para a gente nos reconhecer e falar, não, eu não quero mais isso, né? E não é negar, pelo contrário, tudo que não deu certo, digamos assim, né, que eu não tive sorte, serviu de experiência para que eu me transformasse, reconhecesse aquilo que eu não quero mais, para começar a buscar o novo, plantar a sementinha diferente, né? Eu não quero mais colher alface, eu quero cenoura. Então a gente precisa plantar sementes diferentes para a gente colher coisas diferentes. Então eu acho que não existe essa questão do azar ou da sorte, mas é o que nós estamos plantando para ver o que a gente vai colher. Ou o que estamos colhendo foi plantado errado, vamos mudar essa plantação, vamos adubar novamente esse terreno para a gente começar a colher sorte, colher coisas que realmente dão significado ao nosso coração, né? Porque a mesmice de sempre, a gente encontra tanta gente triste, no fundo do poço, com a real Sim. situação. Então a folhinha que tem um pontinho, é ampliar
a nossa visão. Não tem só o ponto, tem uma parte toda em branca que a gente tem milhões de outras possibilidades. Exatamente, mas ficar naquele pontinho preto, né? Eu só vou repetir essa parte porque algumas pessoas entraram agora. Quando a gente está vendo um problema ou vivenciando um problema, a gente só enxerga um pontinho preto numa folha de sulfite. Essa foi a analogia que nós trouxemos lá no início da live. Então, se eu quero ficar no meu problema, eu só fico focada nesse pontinho preto. Eu não consigo enxergar o que está no entorno. Tem muita parte branca nessa folha que eu posso, são possibilidades que eu estou rejeitando, eu não estou conseguindo ver e aceitar. Então, sai desse problema, sai desse foco, isso não está me servindo mais. Ao invés de ficar ali parado e falando, nossa, eu não tenho sorte na vida, nada dá certo para mim, eu não consigo um emprego novo. Mas você está procurando? O que é que você quer desse novo? O que que você está buscando? Ah, mas eu não tenho qualificação. Por que você não se qualifica? Quantos domingos nós nos ficamos estudando? Quantos finais de semana nós não deixamos a nossa família e tivemos que ouvir das nossas filhas? Ah, mas vai estudar de novo para poder estar onde nós estamos hoje. Então, não é questão de ser fácil, de ser difícil. É questão do que você quer, da decisão que você toma. O que que eu quero para minha vida a partir de agora? Nada vai acontecer também numa coisa... Estou falando que é impossível, mas existe uma construção, um gestar para que as coisas aconteçam. E você tem que ir caminhando e surfando nessa onda para que as coisas aconteçam da melhor forma. E aí eu não preciso ser feliz quando eu estiver com a minha agenda cheia, no nosso caso. Mas eu posso ser feliz enquanto eu tenho 1, 2, 3. Eu preciso trazer essa felicidade porque esse é o meu caminho. É aqui que eu me encontrei. É aqui que eu quero ser feliz. Agora, eu não posso virar e falar assim, nossa, mas eu tô numa maré de azar que não vem nenhum assistido. Mas você tá fazendo live? Você tá fazendo conteúdo? Você tá se divulgando? Você tá ajudando de alguma forma, mesmo se você não está ganhando? Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Só que se você ficar focado nesse pontinho preto, você não consegue sair da sua zona de conforto, ou melhor, da sua zona de desconforto. A gente ganha massa muscular quando a gente entra em movimento, né? E a gente começa a criar esse entorno, né? A gente vê tantos terapeutas que falam, eu não consigo encher agenda, eu não consigo ter cliente. Mas será que ela já se assumiu como terapeuta? Será que fala que é terapeuta? Então a gente encontra várias dores dentro de nós que às vezes nos impossibilita a criar um novo olhar, né? Sair do pontinho preto e ver outras possibilidades. Então, veja, eu até lembrei aqui de uma live que eu fiz com a Carol Bócio, que ela é uma terapeuta que perdeu o apartamento, pegou fogo, o prédio inteiro, e ela, da noite para o dia, ficou sem nada, saiu com a roupa do corpo, né? E a gente fez uma live que falava sobre sorte ou azar, né? E como que ela ressignificou essa passagem da vida dela, né? O que que ela ressignificou dizendo, o que que eu atraí para minha vida? Como é que eu estava trabalhando isso, né? E o ressignificar que ela deu um salto gigante. Então, nós podemos parar de olhar dessa forma, é sorte ou azar, mas sim trazer a responsabilidade. O que eu estou fazendo para ter a sorte ou para ter o azar? Se a gente for olhar, né, então, o movimento natural da vida, né, para que as coisas melhorem, muitas vezes vai acontecer algumas coisas que vão nos deixar nos sentindo mal, né? Vai ter o desconforto para você entender que precisa ter um movimento e precisa acontecer um movimento. Só que se eu ficar no meu vitimismo falando, putz, eu estou numa maré de azar, eu estou numa situação ruim e eu não consegui trazer, como você bem falou,
a autorresponsabilidade do que eu estou vibrando, do que eu estou fazendo, que eu estou trazendo isso daí. Então, pera lá, eu estou fazendo isso, isso e isso, e o negócio não tá bom. Então, o que eu preciso fazer para sair desse movimento? Porque a bagunça tá lá, tá interna. A bagunça tá dentro da pessoa. Então, o que eu preciso fazer para ajustar, arrumar essas gavetas dentro de mim, arrumar essa bagunça que está dentro de mim, para que eu comece a vibrar coisas melhores, atrair coisas melhores, começar a plantar novas sementes, começar a trilhar um caminho diferente do que já estava até ali, para que eu possa caminhar com leveza, caminhar com mais sentido, porque a gente vai entrando nesse turbilhão e é natural que isso aconteça, não é que é ruim. Só que se eu ficar trazendo que tudo que me acontece é ruim, é para o meu mal, eu fico no meu vitimismo. E o meu vitimismo não me ajuda, ele só me atrapalha. Então, decida querer diferente e faça, né? Não fica também no mundo, como o autor trouxe na frase, né? A pessoa pensa, 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 mas não age. Então, precisa pensar e agir. Exatamente. O Walter, bom dia, Walter. O Walter colocou assim, faz sentido falar da lei da atração? Com certeza, mas a lei da atração não adianta a gente só sentar no sofá e ficar pensando, que minha vida vai ser assim, que eu vou ter uma casa, que eu vou ter um carro, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo. Ok, isso ajuda? Ajuda, mas a gente precisa entrar em ação, porque nada vai cair do céu. Não é porque eu vou ficar sentada ali no sofá e idealizando que eu vou receber o emprego da minha vida, que eu vou receber. Como é que eu vou receber o emprego da minha vida se eu não mando o currículo? Se eu não faço contato? Se eu não falo com as pessoas certas? Se eu não faço um bom currículo? Então, a lei da atração, sim, tem a ver com tudo isso, mas principalmente entrar em ação, entrar em movimento para conseguir plantar a sementinha da qual eu quero colher lá na frente, né? Isso. Certo, finalizamos mais um capítulo. Bacana. Respondeu, Walter? Bom, semana que vem a gente tem um capítulo interessante. Guerra em família. O que será que o autor vai nos trazer, né? Guerra em família. Então, agradeço. Né? Muita clareza para trazer, sem essa questão do religioso, né? Mas da espiritual, da nossa espiritualidade, a nossa parte da nossa responsabilidade, nosso autoconhecimento, quanto que nós precisamos cada vez mais trazer essa lucidez para nossa mente, cada vez mais trazer a leveza para a nossa vida, porque ela não precisa ser um peso, ela não precisa ser triste, ela não precisa... Só que se a gente fica nesse movimento do vitimismo, né, eu diria que esse azar que nós estamos falando hoje, ela fala muito sobre nos colocarmos no vitimismo. E esse vitimismo só nos deixa cada vez mais preso numa situação que a gente não consegue sair. Né? O vitimismo ou o julgamento do outro nos coloca, né, numa posição de que realmente a gente não tem sorte, a gente só tem azar. E o que você está fazendo? Então faça, vá em busca de entrar em ação e plantar a semente que você quer colher como sorte na vida. Exatamente. Isso. Obrigada. Gente, obrigada pela participação. Obrigada a todos que entraram por compartilhar. Compartilhem essa live, pode ajudar alguém que está precisando ouvir tudo que nós falamos aqui. Isso. Ficamos aqui 1 hora falando várias coisas, trouxemos vários exemplos e eu espero que vocês tenham gostado. E que a gente possa ter contribuído para você entrar em ação. Gente, obrigada e até semana que vem com Guerra em Família. Espero todos vocês. Um beijo, obrigada. Beijo, boa semana. Tchau.